Painel da reforma tributária. Vamos para mais um módulo? Aqui, módulo oitavo. Você já sabe, pelos módulos anteriores, que a PEC 45 foi aprovada na Câmara dos Deputados e se encontra, neste exato momento, no Senado. No Senado Federal, e cabe ao Senado Federal dar o seu texto, lapidar a PEC 45 aprovada, levar para aprovação. E aqui quero analisar quais aperfeiçoamentos caberiam, em especial, e que temos defendido em Brasília. E que é bom você saber, há vulnerabilidades, há imperfeições no texto aprovado na Câmara dos Deputados. E é bom você já debater com seus gerentes, diretores, alerte os diretores para levar as entidades de classe. Nós temos assinantes no Brasil inteiro, então, para a Federação da Indústria do seu estado, para a Associação Comercial do seu estado, enfim, a hora é agora. Depois, não adianta chorar quando aprovado pelo Senado e como tende a ter aperfeiçoamentos nos textos no Senado, vai ter que voltar para a Câmara para uma outra rodada, ou seja, dupla aprovação na Câmara dos Deputados, e aí, sim, só aí caberia dizer que está, ao final, aprovada a proposta de emenda constitucional número 45, que é a nossa reforma tributária do consumo, onde se quer substituir os tributos atuais de consumo por um IVA dual. Um IVA em que o IBS substituiria o ICMS e o ISS, bem como a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, substituiria esta contribuição federal, o IPI, PIS, COFINS. Tudo isso vimos nos módulos anteriores. Tá, eu quero aqui alertar vocês pontos nevrálgicos relevantíssimos que merecem aqui alertá-los, se aprovado, o que vejo de imperfeição. Claro que então temos que batalhar em Brasília e temos feito aí a nossa parte visando esse aperfeiçoamento. É o que discutiremos aqui. Há aqui imperfeições sérias que, se não sanadas, isso vai repercutir na vida das empresas de maneira substantiva. Vamos nos movimentar, já vamos saber, e aí nos movimentar pelos canais próprios junto a Brasília para que haja aperfeiçoamento junto ao Senado? Conselho Federativo. O Conselho Federativo não faz sentido ter esse brutamonte. Isso vai trazer um custo gigante para o Estado brasileiro e quem vai ter que bancar somos nós, contribuintes. Não se faz necessário você criar o Conselho Federativo. Defendemos que o Conselho Federativo, em que há atribuições relevantes e demasiadas pelo substitutivo à PEC 45 aprovada lá no Senado. Então, pois bem, olha aí na tela. Pelo texto proposto pelo substitutivo, para o artigo 156b da Carta Magna, referido Conselho Federativo teria hiperpoderes na medida de entrega a ele de 4 grandes prerrogativas. Vejamos quais são as atribuições. Primeira, competência para regulamentar o IBS para todo o país por meio de normas infralegais. Segunda atribuição, uniformizar interpretações do IBS de caráter vinculante. Terceira, dirimir questões no contencioso administrativo do IBS. E quarta, arrecadar o IBS, compensar e partilhar o IBS. É muito poder para um só órgão.
concentração de poder. Isso não é bom para o Brasil. Fere a boa governança você dar hiperpoderes a um só ente. Pois bem, vai ser disputado amplamente ser aí um conselheiro, poder nomear um conselheiro dentro do Conselho Federativo. Enfim, esse Conselho Federativo não se faz necessário. Primeiro, primeira prerrogativa, competência para regulamentar o IBS para todo o país por meio de normas infralegais. Ora, o CONFAS poderia fazer isso, já existe e eu tenho debatido esse tema e aí se chega ao conhecimento que os opositores defendem, e o debate sempre é válido e cabe contra-argumentar, ora, que o CONFAS ele foi o órgão que gerou guerra fiscal do ICMS entre os estados. Então, o CONFAS é um órgão deletério para o país, e aí você vai atribuir a regulamentação do IBS em todo o país para o CONFAS? Ora, data vênia, esse argumento entendo impertinente. Por quê? Porque o CONFAS criou guerra fiscal porque se permitiu, porque o texto constitucional atual e que o STF demorou muito para agir, para condenar a guerra fiscal de ICMS, então tem a ver com o texto atual da Constituição, a morosidade do Judiciário para apreciar, e o STF condenou a guerra fiscal de ICMS, e aí veio a Lei Complementar 160, enfim. A questão não é o órgão que gerou a guerra fiscal. É porque se permitiu, no decorrer dos anos, e sabendo que o ICMS, ele era o quê? Estadual, de competência plena estadual, na medida em que a regulamentação, a base de cálculo, a alíquota era por estado. O ICMS era híbrido, um pedaço na origem, outro no destino. Nós vamos reconfigurar o IBS, ou seja, a tributação sobre consumo será o IBS, em que será um tributo em nível nacional. E é no destino, então não haverá espaço para guerra fiscal. E quando defendo atribuir ao CONFAS a regulamentação em nível nacional do IBS, o CONFAS já faz uma regulamentação em nível nacional do ICMS. Faríamos do IBS e agora com maior força constitucional para o CONFAS. O que quero dizer? Quando eu defendo o CONFAS, ora, eu defendo no sentido de se valer da estrutura administrativa e tecnológica. Não é que eu vejo uma grande capacidade técnica do CONFAS em legislar o IBS, não é nesse sentido. É no sentido de estrutura administrativa e no sentido de estrutura tecnológica, se valer dessa estrutura. E, é claro que os secretários de Fazenda são competentes, sim, tecnicamente, e eles que vão ser representados lá no Conselho Federativo. Tecnicamente não vai mudar. Haverá nomeação e os secretários de Fazenda dos estados e também correspondentes dos municípios, segundo as regras de nomeação a serem estabelecidas pela Constituição, no artigo 156b e em lei complementar, os técnicos seriam designados pelos secretários de Fazenda. Então não mudaria nada. Ora, no sentido técnico? Ora, a questão é que o IBS será com outro perfil, que não permitirá técnicos, quer no CONFAS, quer no Conselho Federativo, desandar com o IBS, gerar guerra fiscal. E ganharíamos no sentido de otimizar recursos já existentes e não gastar mais
em criar um novo órgão que tende a ser caríssimo para o país. E quem vai bancar isso? Seremos nós, mais um órgão público para ser bancado, e será caro. Pois bem, então, essa primeira competência poderíamos atribuir ao CONFAS. Ah, mas o IBS vai contemplar também, vai encampar o ISS. Os secretários de Fazenda dos municípios seriam representados de que maneira? Amplia o CONFAS. O CONFAS contemplariam, não é, membros das secretarias designados, técnicos, representando os estados, os 27 estados, e também os municípios. Não é? Então, claro que são 5.570 municípios, e aí se escolheria os municípios relevantes para representarem todos, não é? Tá. Segundo, uniformizar interpretações do IBS de caráter vinculante. Então, as regulamentações do IBS, do CONFAS, seria do CONFAS ampliado. E solução de, ou seja, dúvidas. As consultas seriam formuladas para quem em relação ao IBS? O CONFAS. Hoje não é feito para a Cefaz dos estados? Para a Cefaz dos municípios? Seria para o CONFAS. E o CONFAS baixaria resoluções, soluções de consulta. Pois bem, pareceres. Terceira atribuição, dirimir questões no contencioso administrativo do IBS. Poderia ser do CONFAS ampliado, mas eu prefiro ver que deveria se deixar isso para as estruturas, porque o foco aqui é reduzir custo, é otimizar recursos já existentes. Ora, já existe o TIT, Tribunal de Impostos e Taxas, aqui em São Paulo, que corresponde ao contencioso administrativo. E tem o TIT correspondente aqui da Secretaria da Fazenda do município de São Paulo. Pois bem, esse contencioso administrativo do IBS poderia se valer dos tribunais já existentes, TIT do Estado de São Paulo e os correspondentes dos outros estados, e o TIT do município em relação ao TIT dos outros municípios. Ah, tá, mas aí vai dar margem para cada um entender de outra maneira, de uma maneira. Ora, no final, quem vai dar a palavra? No final, quem dará a palavra derradeira? A palavra derradeira vai ser do judiciário. Com o Conselho Federativo, vai resolver? Não, não vai resolver. Ora, porque se o Conselho Federativo não deliberar, formular resposta que esteja a contento do contribuinte, no sentido que o contribuinte não concorde, o judiciário é a porta final. Então não vai mudar nada. Ora, o Conselho Federativo vai dar o quê? Vai dirimir questões no contencioso administrativo do IBS. E como fica toda a estrutura hoje existente? Tem concursados do TIT de São Paulo e de outros estados. Como faz? Esquece o TIT? Vai cuidar do ICMS velho. Uma hora acaba os processos. E aí, como fica toda aquela estrutura do TIT de São Paulo, dos outros estados? Ah, tá, mas aí o TIT de São Paulo vai falar uma coisa em relação ao IBS, que é nacional, e o TIT de Minas vai dizer outro, do Pará vai dizer outra coisa. No final, quem vai dar a palavra derradeira? O judiciário. Não vai mudar com o Conselho Federativo ou o TIT ou as delegacias de julgamento dos municípios. E não teria duplicidade de órgãos. Conselho Federativo para o novo tributo IBS. E para os antigos? Para os antigos, enquanto existir, TIT. Tá, mas e como você vai desfazer esses órgãos? É fácil? É fácil? Eu me recordo que o presidente anterior e sempre os novos presidentes, independentemente de partidos, sempre anunciam em campanha que vão acabar com tal órgão, não é isso? Um tal estatal. Você já percebeu a dificuldade de fechar um órgão estatal no Brasil?
né? Então, a experiência mostra que não é fácil fechar órgãos nesse país. O que faremos com os órgãos TIT espalhados pelo país? Os tribunais de imposto de taxa, quer dos estados, quer dos municípios. É melhor manter e deixar a eles cuidar disso. Divulgue isso na sua cidade. Leve isso para o que? As associações empresariais, para lá em Brasília, no texto final, ora, não criarem um conselho federativo, esse brutamonte.